Olá, tudo bem? Eu sou a Thaisa Tozederi e estamos mais no Ser Mamãe e eu vou contar os assuntos legais que a gente teve hoje aqui. A primeira entrevista foi com a psicóloga de família Daisy Rosa. Ela falou como cada idade entende morrer. Em época de Covid, é um assunto super relevante para a gente aprender, para a gente usar na nossa casa. A segunda delas foi com a designer de fios, especialista em fios, Alana Vacari. Ela vai falar sobre micropigmentação da sobrancelha. E a última, conversamos com a Dani Maestrovics. Ela que é mamãe, trabalha com publicidade, propaganda e marketing digital, vai contar pra gente sobre maternidade solo. Como foi a experiência dela? Vem com a gente. Como cada idade entende morrer? Uma época que a gente tem que falar um pouco disso, né? E eu trouxe a nossa querida psicóloga Daisy Rosa para falar com a gente. Tudo bom, Daisy? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, a época para se falar sobre isso, né, Daisy? Na verdade, todas as épocas são de falar sobre isso. A educação para a morte, ela deve fazer parte da vida, né? Das nossas crianças, está sempre orientando e não necessariamente só quando ela acontece dentro da nossa casa. Esperar acontecer. A gente pega ela acontecer. de surpresa, né? Mas Tem que sempre falar. E a morte, uma coisa que me vem em mente quando a gente falou esse assunto, ela tem a ver só com humanos ou tem a ver com o cachorrinho, com o peixinho, qualquer tipo de morte? Com todas. Quando a gente fala do morrer, a gente fala do perder. E aí, quando a gente perde algo, a gente sofre por isso, né? Que é esse sofrer, é o famoso luto. Uma criança, ela vai se pegando ao brinquedo, ao carrinho, né, a bonequinha, e ela quebra, e ela sofre com aquilo. Esse é o primeiro contato que a gente fala da educação para a morte, que é o quê? Poxa, filho, perdeu, né? A mamãe fica triste com você também. Acolha a dor da criança, mas não saia correndo comprar outro cachorrinho, outro brinquedo. Não menospreze a dor, seria, mas também não... Eu não posso, eu tenho que acolher essa dor, porque ela é real. Eu gosto daquele objeto, ele quebrou, tá me fazendo falta. Eu gosto desse animal, eu vou sentir falta dele, eu preciso chorar. Só que a gente, enquanto mãe, enquanto A gente compra pai, a gente morre de dó das nossas crianças sofrendo, a gente corre comprar outra. E não, tá errado. A gente tem que fazer ela perceber esse movimento. Mas ela vai sofrer, Daisy. É verdade. Mas é através do sofrimento que a gente aprende a valorizar, por exemplo, a alegria, as coisas boas. Então, o ser humano precisa disso e com os nossos filhos não vai ser diferente. É claro que eu tô vendo que tá demais, tá passando dos limites, tá em excesso. Opa, e a gente precisa, vamos ver o que tá acontecendo, né? Tá dando muita ênfase. E às vezes, sabe o que tá acontecendo? A gente dá muita trela. Exemplo. Ai, mamãe, eu quero tanto comer isso aqui porque o vovô morreu, né? Ai, tadinho, né? O vovô morreu, então eu vou dar o que ele quer. Aí ele, entendeu? Opa, Vai ser como lidar. E aí assim, o vovô morreu já faz 10 anos, mas eu tô lá, é porque o vovô morreu, para tentar ter ganhos. Então a gente precisa acolher o comportamento, o sentimento, mas ficar... Limitar. Porque eles são anos-luz, né, na nossa frente. E pega os nossos calinhos, né? Com certeza. Então surgiu uma pergunta lá nas redes sociais, e bebês? O bebê, ele entende a perda? Não, ele não entende, mas ele sente. Então, todas as crianças, por menor que ela seja, elas sentem que tem algo errado, elas sentem alguma coisa que está acontecendo, elas sentem que a mãe, ou que a avó, ou que alguém está triste, alguém que ela tem vínculo, né? Ela sente a falta, ela sente a quebra da rotina, porque geralmente quando existe um luto na casa, seja de alguém que cuidava dessa criança, ou seja, né, dos próprios pais, existe uma quebra de rotina, então ela sente esse movimento. É comum, mas o bebê não sabe nada, mas ele não para de chorar, ele não dorme mais, ele tá com dificuldade disso, então porque ele pegou. Eles sentem que tem mudou a rotina, mudou alguma coisa nesse movimento. E né? como cada idade entende morrer? Veja, então todas as idades sentem o morrer. Elas não entendem o morrer. Entender essa reversibilidade. O que é isso? Que vai e não volta mais, porque é isso morrer. Foi e o cachorrinho não vai voltar, né? A pessoa, a vovó, o vovô, a mamãe, né? Enfim, quem veio morrer não vai voltar. Então, o bebezinho até os 2 anos mais ou menos, eles sentem, mas não entendem esse processo. Dos 2 até os 4, 3, mais ou menos, né? Porque depende muito de cada criança, ela já começa a entender um pouco, mas sem entender. Por exemplo, ela vai... Mas volta quando? Tá, já entendi, vovô foi pro céu, morreu, tá, mas quando ele vai questionamento, voltar? Porque onde ele tá? Onde que ele tá? Então começa alguns questionamentos nesse sentido. Lá por 5, 6 anos é que ele começa a entender que, opa, foi, não vai voltar, né? Aonde que é o céu? O que é? Onde que tá? Como que aconteceu? Aí, isso em torno de 6, 7 anos, ele começa a se questionar, porque ele começa a entender que vai e não volta. Lá pelos 8, 9 anos, ele quer compreender. Morreu do quê?
que aconteceu? Ah, o coração parou. Como é que faz o coração parar? E o coração com a cabeça, com o cérebro, como é que funciona? E se, sei lá, levou um tiro, como que esse tiro matou? Furou o coração? Não furou. Ele quer saber fisicamente o que foi que aconteceu. Né? Então foi pro Covid. O que aconteceu? Ah, onde é que foi lá o bichinho do Covid? O que aconteceu com o pulmão? Por quê? Por que algumas pessoas pegam e outras não? Então até isso é uma coisa que até a gente tá... Como é que nós vamos explicar, né? Como é que nós vamos explicar? E aí a gente vai ter que explicar que, assim, que algumas pessoas, né, a maioria das pessoas que tem a morte por Covid, ou tem uma parada cardíaca, ou o pulmão é que, né, que vai tendo um outro problema. Então você pode ir explicando, você pode até pegar um papel, um desenho da internet, mostrar os órgãos dentro, mais ou menos como que é, explicando, porque aí eles têm curiosidade. Isso em torno de 7, 8, 9 anos. Lá na adolescência, né, na pré-adolescência, 9, 10, 11, 12, eles já sabem como é, eles já entendem o processo, mas não é comigo. Comigo tá longe. Né? Aquela coisa de comigo não acontece, aqui em casa não acontece. Então, assim, eu sei que existe, eu sei que tem, mas um dia, quando eu estiver lá pelos 200 anos, eu vou morrer. Né? Então, não é algo que está muito próximo, porque tem muita... A infância e a adolescência tem muito processo do viver. E por isso que a gente pode falar sobre isso com eles. Inclusive, a gente deve falar sobre isso. Primeiro, por quê? Porque nós não seremos eternos. Então, Thaís, até uma coisa que as pessoas falam assim, mas Deise, se meu filho perguntar se eu vou morrer, eu vou falar que não. Não pode falar que não, porque nós falo, mas fala com morrer. 100 anos, é errado? Né? Eu faço outro movimento. Assim, olha, sim, a mamãe um dia vai morrer. Vamos torcer, né? Aí quem quiser usar a religião, vamos rezar, vamos torcer, vamos pedir para o Pai do Céu, para que seja quando a mamãe estiver bem velhinha, né? Porque e aí você pode ir explicando que algumas pessoas morrem bem velhinhos e algumas pessoas não morrem bem velhinhos. E vamos torcer para que seja lá. Mas o importante não é quando a mamãe vai morrer, o importante é tudo que a gente fizer enquanto a gente vai viver. Então, aproveita, obedece a mamãe para a mamãe ficar bem feliz. Já usa isso como e já muda regra. O assunto, entendeu? E já explica, sim, isso vai acontecer, mas não deixa a criança na angústia, porque isso causa uma angústia. Nós temos uma angústia interna quando a gente pensa, por que nós estamos vivendo nesse momento? Não, se a gente for analisar isso que a gente vai morrer, até a gente entra numa bad, né? Imagina a criança. Claro, então, nossa, assim, eu vou morrer. Eu quero, mamãe, que você morra, filho. A mamãe vai um dia acontecer isso, o papai, todo mundo, mas ainda nós estamos vivos. Porque o que a gente tem que ensinar para a criança, e quando eu falo de educação para a morte, não é ficar falando disso o tempo inteiro, mas é entender que eu preciso aproveitar a vida. Porque ela é passageira. Esse tempo que nós estamos aqui, daqui a pouco ele vai morrer. Então o tempo acaba, né? O tempo acaba. E o tempo, ele não espera ninguém, né? Ele está passando. Então, eu preciso ensinar a criança que falar sobre a educação para a morte é falar sobre a vida. Quando a gente tem noção da finitude, a gente valoriza mais o viver. Então, e isso é uma coisa que está acontecendo. As pessoas estão começando a pensar o que vale a pena mesmo. Peraí, o mundo está morrendo, tem um monte de gente que morrendo. Então, o que não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Na minha vida? Eu vou ficar brigando por causa de uma bobeirinha? Não, eu vou curtir. E é isso que a gente precisa ensinar para uma criança desde pequenininha, que o viver é que vale a pena. E que se um dia eu morrer, valeu. Viveu bem. Eu durei, enquanto eu vivi, enquanto eu aproveitei. Educação para a morte é uma coisa que a gente pode fazer com as crianças que é bem legal. Que sabe aqueles copinhos que a gente faz na escola, de cafezinho com feijão e algodão? Isso é um ótimo exercício com criança. Plante lá com a sua criança 4 ou 5 daqueles algodãozinhos com feijão. E cada dia esse feijãozinho vai lá, você vai lá lembrar de dar água, você vai lá, que aí você vai já aproveitando aqui. Por isso tem que comer direitinho pra gente crescer, tá vendo que a gente colocou água, que é o alimento do feijão, então tem que comer bem certinho. Se não colocar, ele nem vai nascer. Exato, sabe? Então você vai aproveitando a situação. O que acontece com o feijão? Alguns crescem, alguns ficam no meio do caminho, alguns ficam amarelinho, outros nem nascem. Outros nem crescem. E aí a gente vai explicando, você tá vendo? Olha só, assim é igual a vida. Algumas pessoas ficam bem velhinhas e morrem, algumas pessoas morrem criança, algumas pessoas morrem adulta, por isso que a gente tem que cuidar pra atravessar a rua, por isso que a gente tem que se alimentar direito. Então, sempre falar sobre a morte não é ficar nela. Mas mas morreu, Deise. Por exemplo, eu tive perdas lá em casa de cachorrinhos. E é muito difícil, porque você tá em luto, né? Então, assim, aí você tem que lidar com o teu, lidar com o do marido, lidar com o das crianças, e aquela situação, e aí você fica meio... A gente lá em casa, eu não sei se é legal, não sei se que eu quero te pedir, inventou que virava estrelinha, porque eles eram pequenininhos e eu não tinha como explicar, né? Sim. E até hoje a Isadora olha e fala, mamãe, olha a Babi no céu, entendeu? E até que ponto isso é bom? Veja, a questão da estrelinha, alguns autores questionam do lado negativo, alguns questionam do lado positivo. E não tem certo, não tem errado, tá? Eu gosto da estrelinha, tá? Mas a gente tem que cuidar com o céu. Então, assim, o cachorrinho tá lá no céu, aí a gente vai andar de avião. A gente anda de avião no céu. Sim. Eu vou ver o cachorrinho. Daí vai ficar procurando o cachorro. E aí eu vou andar no avião,
cadê meu cachorro? Ele não tá aqui. Você mentiu pra mim, você mentiu pra mim. E aí, a gente mentiu pra ela, porque ele não tá ali. Então, eu gosto sempre de falar assim, sabe o céu? É muito depois das nuvens. A gente não consegue ver de tão Não dá longe dimensão, que é. então não quer dá pertinho. dimensão, porque a criança ela precisa entender onde tá. Né? Então, você pode colocar, mas... por exemplo, morreu o cachorrinho ali que você falou. Ai, corre e esconde da criança. Não, faça o ritual. Não, a gente mostrou. E é bem difícil. Vamos chorar esse ritual, vamos colocar numa caixinha. Eles queriam desenterrar. Ela falava, vamos tirar ela lá da terra. Eu falava, tadinha, ela tá respirando. Eu falava, gente, que... E aí, é esse momento que a gente fica, não tá mais respirando mesmo, não tá mais aqui. Aí, o que é legal fazer, vamos fazer uma cartinha então. E para humanos é isso também? A gente tem que levar no velório? A gente tem que levar enterrar? A gente, eu sempre falo que a resposta é da criança. Eu preciso, eu sou a favor de levar a criança desde que ela saiba o que é que tem lá. Por que nós temos tanto medo de velório? Porque a nossa geração, a geração anterior, foi enfiada goela abaixo no velório. Você sai de casa, acha que vai no parquinho, vai passear, ela de cara com a pessoa, tem um monte de gente chorando, que é a pessoa na caixa. Então, cheio de flor. Isso faz com que a criança ela fique assustada. É por isso que muitos de nós ficamos muito assustados com isso. Mas agora, até inclusive com o Covid, a gente está vendo a falta que faz para os familiares o ritual. Se despedir. Entende? Eu posso criar um novo ritual com a criança. A gente pode fazer novos rituais, a gente pode fazer cartas para essa pessoa, enterrar. Precisa ter um ritual. Não precisa necessariamente ser o velório. Se for de alguém muito próximo, é aconselhável que vai no velório. Mas, antes de tudo, a regra sempre é explicar para a criança nos mínimos detalhes. Porque você vai ter flor lá. Você já teve na sua casa coroa de flor? Não, a gente no máximo que ganha um buquê, em volta de flor, né? Então, não adianta só falar que vai ter flor lá. Eu tenho que, se você puder, usar o recurso. Mas a cena não é muito impactante, Daisy, para criança? É impactante para qualquer um. Pois é, mas daí dá uma pergunta que eu já me fiz muito, gente. Se leva, não leva, que faz. Mas se for, por exemplo, você que morre. Ah, tá. Entende? Se alguém que é Aí próximo... Aí pai e a mãe tem que levar. A criança ela tem que olhar. Se impactar. Quando a gente olha pro velório, torna real. A gente fecha o ciclo. Não significa que para de doer, não é isso. Não, nunca vai parar. Mas hoje nós estamos tendo um novo problema de saúde mental por conta dos velórios de Covid, que são velórios em que eu não vejo a pessoa que está ali. Será mesmo que foi a minha mãe? Será mesmo que foi aquela pessoa? Mas será que dentro daquele Nossa, saco daí tem? lotou de pulga. E aí, entende? E aí começa um monte de questões emocionais em volta disso. Por isso que esse ritual é importante. Ah, eu não estou pronta para isso, eu não quero levar. Não tem que explicar. O que é um caixão? Pega na internet e mostra. Olha, a pessoa não vai estar respirando. Lembra o cachorrinho que também não estava respirando? Então ela não está sofrendo lá dentro. Aí você tem que explicar que tem a flor e tal. Antigamente as crianças, elas tinham um contato muito forte com a morte, muito natural, porque a morte, inclusive, os velórios eram dentro das casas, né? Ficavam lá 1, 2 dias velando, enfim. Hoje é que a gente tirou esse movimento das crianças. Então, mãe, tenho que estar preparada para estar levando. Então, assim, é certo ou não é certo? A resposta está na criança. Eu preciso explicar para ela nos mínimos detalhes, mas ela não quis ir. Tudo bem, eu posso até mostrar, eu posso até, por exemplo, tirar uma foto de longe, assim, tipo, para ela entender o que é, porque às vezes as crianças mais velhas querem entender o que é, como que é, enfim. Não tem preconceito e não tem regra. Não tem, ela só precisa, se ela for, saber o que é que ela vai encontrar mais ou menos lá. Porque quando eu sei o que eu vou encontrar, eu não me assusto com o que eu vou encontrar. Sabe? Mas o morrer faz parte da vida. Ai, gente, que parte difícil que eu acho. É a parte mais difícil. E eu e a Daisy, a gente podia falar, vocês sabem, a gente tem lives de 1 hora lá. E se vocês quiserem falar mais sobre isso, a gente marca uma live, né, Daisy? Com certeza. E eu agradeço muito você estar mais uma vez aqui conosco, que sempre é uma delícia, tá? Obrigada, Daisy. Vamos conversar mais. Se vocês quiserem ouvir mais, chama a gente lá que a gente marca uma live pra vocês. E é isso, gente. Viver e morrer, né? Faz parte. Micropigmentação de sobrancelha. Vocês me acompanharam nas redes sociais, né, e viram o que eu acabei de fazer. E aí com a Lana, tudo bom, Lana? Sim. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, obrigada, Thaís, pelo convite. Vamos conversar e explicar para essa mulherada o que é a micropigmentação. Micropigmentação é a implantação de pigmentos na pele, né? É um procedimento superficial, né? Fica entre a primeira camada e a segunda camada da pele. Não é um procedimento justamente porque é superficial, né? E quanto mais superficial, mais natural vai ser esse resultado. Até o questionamento que eu te levantar. É definitivo, então? Sim, não? Não, né? Antigamente era usado esse termo de definitivo, mas porque justamente atingia uma camada bem mais profunda, eram usado umas cores mais escuras, tanto que quem tem uma micropigmentação, né, definitiva de 10 anos atrás tem até hoje, porque justamente, né,
acabou indo para uma profundidade bem maior, né? Tanto que não é um procedimento que acaba não sendo natural também, né? Então, por isso que mudou esse termo, né? Já não é mais definitivo como antigamente, já evoluiu muito, né? É até a questão de naturalidade, por naturalidade. A gente sabe que tem diversos tons de pelo, né? Como atingir o tom do pelo ideal para a pessoa, né? Hoje a gente tem muitas marcas no mercado e muitas cores, né? Hoje a gente realmente tem muita cor de mercado no pigmento. Então tem desde a mais clarinha até a sobrancelha mais escura. Então a gente consegue, tem tons para todos os tipos de pelos, de tons de pelo. Uma coisa que você me explicou, que agora eu lembrei no dia que eu falei pra ela, mas Alana, eu acho a dela muito preta, muito escura. Tem variações, né? Tem, inclusive a minha, eu tô com máscara de sobrancelha, mas a minha é uma sobrancelha bem escura. Por mais que seja preta, a gente não usa preto, né? Tem o castanho mais intenso, tem castanhos mais escuros, mas eu não uso preto na sobrancelha. Então vai do gosto. Vai do gosto. Tem gente que gosta mais Tem cliente, inclusive, que tem uma sobrancelha clarinha, mas gosta que fique evidente. Então a gente pode também usar um pigmento mais escuro para essa cliente, né? Vai muito do gosto da cliente. Então não também. assuste, gente. Às vezes a pessoa é escura por opção não dela. É por opção dela, exatamente. Às vezes a gente faz o procedimento hoje, fica um pouquinho claro, fica mais natural, mas a cliente ainda quer um pouquinho mais escuro. Então a gente tem essa opção também de escurecer um pouquinho. Outra pergunta que surgiu lá em rede social, mas a minha sobrancelha é torta uma da outra, isso tem como corrigir? Tem. A gente consegue aproximar o máximo possível, né? Ninguém tem um rosto totalmente simétrico de um lado com o outro, né? Então a gente consegue sim aproximar o lado, a gente consegue corrigir, consegue aproximar o máximo possível para ficarem o mais simétricas possíveis, né? Tá, fiz, não gostei, quero tirar, tem como? Tem. Hoje a gente tem muitos recursos aí, a gente tem... O melhor e o mais indicado é o laser, né? Hoje aqui em Cascavel, a gente tem vários lugares já que tem esse equipamento, né? E que remove realmente. Claro que o número de sessões vai depender do procedimento, vai depender da profundidade que está esse procedimento, né? Antigo ou de repente é recente, mas quer remover, né? Então tudo depende de como está o procedimento, mas tem sim como tirar. Até achei que quando eu fiz a primeira vez com a Lana, aí várias amigas quiseram fazer. Uma das minhas amigas tinha esse profundo e chegaram e foi lá na Lana, eu quero fazer. Você falou, tem que remover primeiro. Remover. Principalmente dependendo da técnica que o cliente escolhe, né? Então, se ela quer um fio a fio, por exemplo, e ela tem uma definitiva ou tem uma sobrancelha muito escura, o ideal é remover pra gente começar tudo de novo, né? Mas tem como tirar, tem como deixar sem nada, assim como tatuagens, né? Hoje tem como tirar, então tá muito mais fácil de fazer um procedimento natural. Quero fazer um teste para ver se eu tenho coragem de fazer. A Lana faz. A gente tem como desenhar a sobrancelha, desenhar o fiozinho, se a técnica que a cliente quer um fio a fio, né? Tem como desenhar para a cliente ver, se olhar e ver se é aquilo mesmo que ela quer, né? Aceitar. Exatamente. Assim como as outras técnicas, tem como ela ver antes de fazer o procedimento, sim. Viu, gente? Então vocês podem tirar as dúvidas, vocês encontram a Lana lá nas redes sociais, perguntam, marcam um horário, eu fiz, né, Lana? Eu fui lá, ela fez meu fio pra mim, eu fui pra casa, fiquei uma semana me analisando pra daí, agora eu quero a definitiva. Então é uma escolha que a gente tem que fazer bem consciente, né, Lana? Sim. Até porque vai durar um tempo ali no teu rosto, né? Então, realmente você tem que saber como você quer, o que você quer, porque vai durar um tempinho ali, né? Obrigada, Lana. Eu que agradeço. Imagina. Obrigada. Maternidade solo, uma realidade que a gente sabe que não só no Brasil como no mundo inteiro muitas mães vivem. E hoje eu trouxe uma para conversar a respeito disso com a gente. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Vamos falar sobre algo que eu joguei em rede social e olha, eu tive assim um show de mensagens de pessoas que passaram pela mesma situação que você. Eu também recebo muita mensagem. E relataram bastante dificuldades. Eu queria saber a sua história, Dani. A minha história já começa bem complicada, porque eu estudava para concurso, estava terminando minha faculdade de publicidade. Para quem não sabe, durante muito tempo fui DJ, então eu trabalhei com marketing digital lá atrás. E um belo dia eu tive que fazer um ultrassom do aparelho digestivo e eu descobri que eu estava grávida de quase 5 meses. Aquele susto. Aquele susto, eu descobri em fevereiro. Não foi uma gravidez saudável, por N motivos, a gente não tem como saber. E aí o líquido da placenta começou a diminuir e a gente teve que fazer uma cesárea de emergência. Eu digo o doutor Rogério Rosa, né? E a equipe da Policlínica.
Ele nasceu sem batimento, ele nasceu sem respirar, com 2 voltas no pescoço, foi questão de minutos. E ele ficou 16 dias na UTI, eu só peguei ele 3 dias depois, que foi quando ele saiu do respirador. Isso tudo sozinha, porque só os pais que podem entrar lá, então eu entrava sozinha. Depois ele foi mais 3 dias pro quarto e ele não ganhava peso. Então, durante muito tempo, a gente teve que ter muito cuidado com ele. Fora a sequela, que a gente não sabia se ele ia ter ou não. Então, foi bem complicadinho, mas eu tive uma rede de apoio muito grande, tanto dos meus pais, quanto da minha irmã, do meu irmão, do meu cunhado. Então, assim, a rede de apoio, assim, completa. Eu acho que é fundamental, Foi né? fundamental. Porque você deve... Eu acredito que eu passei pela maternidade com o pai e tudo, e é muito difícil, porque muitas vezes a gente se apoia em alguém, né? E nesse caso, vocês estão sozinhas. Então, assim, é difícil não ter esse escape, né? A gente se apoiava muito nas mães que estavam lá na UTI. A gente tem um grupo até hoje das mães, porque era muito difícil para todas. Passar por tudo isso, né? Passar e por tudo a isso. UTI já é uma situação difícil, né? Já. Aí já vem vários agravantes, né? Já é uma situação difícil, mas graças a Deus agora passou e foi ele que me fez enxergar que eu não poderia mais estudar para concurso, que eu teria que arranjar Mudar. um jeito para não perder essa rede de apoio, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing digital e deu super certo. Hoje você, nas redes sociais, você lida super com isso e você até comentou comigo que você ajuda outras mães na mesma situação, né? Sim, eu tenho dois projetos. Um que é o principal, que é a mentoria de marketing de posicionamento, que eu ajudo também muitas mães. São aulas ali sobre como deixar o Instagram mais profissional, como se posicionar nas redes, estratégias e tal. E também tem o projeto de afiliação, né? Que é o marketing digital de afiliação. Muitas mães não têm condição de pagar minha mentoria e precisam de uma renda extra. Então elas fazem o cadastro em várias plataformas e elas se afiliam a produtos e vendem esses produtos. Por exemplo, de maternidade, tem do Beabá, tem os primeiros passos do bebê, curso de sono do bebê, curso da alfabetização. Então, elas revendem esses cursos que não são delas e ganham comissão de até 80%. Então hoje tem uma rede de apoio de mulheres aí pra se ajudar. Tem. E eu acabo criando um grupo também só delas para ajudar elas. E pra você, Dani, de todo esse geral, de ter passado por tudo isso, qual foi a maior dificuldade pra você? A maior dificuldade, eu até estava te falando, ela ainda é a maior dificuldade, que é eu trabalhar de casa, tendo meu filho ali prematuro, ainda se desenvolvendo um pouquinho mais lento que as outras crianças. E às vezes eu me sinto como uma mãe de UTI, que é eu olhar de fora e não poder estar sempre com ele. Tá cuidando, mas Tá eu cuidando, mas eu tenho ali horário marcado com a aluna. Tenho agora que produzir conteúdo, tenho que mexer em... Faz parte também, né, Dani, pra todas as mães. A gente tá ali, mas também às vezes não consegue estar, né? Mas é difícil. Doído, né? É doído, porque ele ainda é bebezinho, né? Ele não tem nem 2 anos, então... A gente acabou falando ali na nossa conversa externa sobre a presença masculina. Ele tem muita presença masculina, né? Tem muita, ele é grudado no avô de um jeito que o avô chega em casa, ele não desgruda do avô. Não tem o que faça desgrudar do avô. O meu irmão também, ele voltou do Peru, agora tá um tempo aqui até ir pro outro trabalho dele, trabalhar numa multinacional. E ele vai atrás dele, ele tem que fugir para poder tomar banho, porque senão ele chora, porque ele quer estar perto do tio. Tem o meu cunhado, que também leva ele para passear toda hora, minha irmã também. Então, assim, tem uma rede de apoio gigante. A gente se adapta, né, Dani? A gente se adapta, normal. Faz parte, né? Faz parte. Quem nunca, né? Quem nunca? E a questão da Dani, ela dá muitas dicas a respeito de redes sociais. Esses dias a gente sempre comenta lá nos reels dela, que ela sempre faz umas interações para explicar pra gente. Então, se você trabalha com isso também, é uma forma legal de você aprender um pouco mais. Se você, mamãe, se identificou, segue a Dani lá pra você também trocar figurinhas, porque a gente sempre encontra os nossos nichos de identificação, né, Dani? Sim, eu converso muito com as minhas seguidoras e eu converso por áudio. É engraçado, porque elas falam, nossa, mas você responde por áudio, eu respondo por áudio, eu respondo por vídeo, eu tiro dúvida, por mais que não seja minha aluna, eu ajudo. Parabéns, eu acho que é uma troca, né? Acho que tudo que a muito. gente dá, a gente recebe de volta. Eu quero te parabenizar por Muito encarar obrigada. isso aí, por ter um Muito obrigada. filho E eu te lindo. parabenizar por esse programa maravilhoso que traz
tanta novidade pra gente, Eu né? que agradeço. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais as pessoas e conhecer a realidade. De cada um é Sim. diferente, né, Dani? Cada um é diferente, mas cada um com seus percalços, suas dificuldades, a gente enfrenta. Parabéns e Obrigada. sigam a Dani nas redes sociais para aprenderem mais sobre marketing digital e agradeço muito você estar aqui conosco. Obrigada, Thaís. Imagina! E é isso, gente. Esse foi mais um Ser Mamãe. Continuo esperando vocês aqui para assistir a gente sempre, acompanhar todo mundo que passa por aqui, que a gente segue aí nas redes sociais também. Maternidade solo, uma realidade que a gente sabe que não só no Brasil como no mundo inteiro muitas mães vivem. E hoje eu trouxe uma para conversar a respeito disso com a gente. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Vamos falar sobre algo que eu joguei em rede social e olha, Sim. eu tive assim um show de mensagens de pessoas que passaram pela mesma situação que você. Eu também recebo muita mensagem. E relataram bastante dificuldades. Eu queria saber a sua história, Dani. A minha história já começa bem complicada, porque eu estudava para concurso, estava terminando minha faculdade de publicidade. Para quem não sabe, durante muito tempo fui DJ, então eu trabalhei com marketing digital lá atrás. E um belo dia eu tive que fazer um ultrassom do aparelho digestivo e eu descobri que eu estava grávida de quase 5 meses. Aquele susto, Aquele susto, eu descobri em fevereiro. Não foi uma gravidez saudável, por N motivos, a gente não tem como saber. E aí o líquido da placenta começou a diminuir e a gente teve que fazer uma cesárea de emergência. Eu digo o doutor Claro. Rogério Rosa, né? E a equipe da Policlínica. Ele nasceu sem batimento, ele nasceu sem respirar, com 2 voltas no pescoço. Foi questão de minutos. E ele ficou 16 dias na UTI. Eu só peguei ele 3 dias depois, que foi quando ele saiu do respirador. Isso tudo sozinha, porque só os pais que podem entrar lá, então eu entrava sozinha. Depois ele foi mais 3 dias pro quarto e ele não ganhava peso. Então durante muito tempo a gente teve que ter muito cuidado com ele. Fora a sequela, que a gente não sabia se ele ia ter ou não. Então foi bem complicadinho, mas eu tive uma rede de apoio muito grande, tanto dos meus pais, quanto da minha irmã, do meu irmão, do meu cunhado. Então, assim, a rede de apoio, assim, completa. Eu acho que é fundamental, Foi né? fundamental. Porque você deve, eu acredito que eu passei pela maternidade com o pai e tudo, e é muito difícil, porque muitas vezes a gente se apoia em alguém, né? E nesse caso vocês estão sozinhas, então assim, é difícil não ter esse escape, né? A gente se apoiava muito nas mães que estavam lá na UTI. A gente tem um grupo até hoje das mães, porque era muito difícil para todas. Passar por tudo isso, né? Passar e por tudo a isso. UTI já é uma situação difícil, né? Já. Aí já vem vários agravantes, né? Já é uma situação difícil, mas graças a Deus agora passou e foi ele que me fez enxergar que eu não poderia mais estudar para concurso, que eu teria que arranjar Mudar. um jeito para não perder essa rede de apoio, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing digital e deu super certo. Hoje você, nas redes sociais, você lida super com isso e você até comentou comigo que você ajuda outras mães na mesma situação, né? Sim, eu tenho dois projetos. Um que é o principal, que é a mentoria de marketing de posicionamento, que eu ajudo também muitas mães. São aulas ali sobre como deixar o Instagram mais profissional, como se posicionar nas redes, estratégias e tal. E também tem o projeto de afiliação, né? Que é o marketing digital de afiliação. Muitas mães não têm condição de pagar minha mentoria e precisam de uma renda extra. Então elas fazem o cadastro em várias plataformas e elas se afiliam a produtos e vendem esses produtos. Por exemplo, de maternidade, tem do beabá, tem os primeiros passos do bebê, curso de sono do bebê, curso da alfabetização. Então, elas revendem esses cursos que não são delas e ganham comissão de até 80%. Então hoje tem uma rede de apoio de mulheres aí pra se ajudar. Tem. E eu acabo criando um grupo também só delas para ajudar elas. E pra você, Dani, de todo esse geral, de ter passado por tudo isso, qual foi a maior dificuldade pra você? A maior dificuldade, eu até estava te falando, ela ainda é a maior dificuldade, que é eu trabalhar de casa, tendo meu filho ali prematuro, ainda se desenvolvendo um pouquinho mais lento que as outras crianças. E às vezes eu me sinto como uma mãe de UTI, que é eu olhar de fora e não poder estar sempre com ele. Tá cuidando, mas Tá cuidando, mas eu tenho ali horário marcado com a aluna.
tenho agora que produzir conteúdo, tenho que mexer Faz em... parte também, né, Dani, para todas as mães. A gente tá ali, mas também às vezes não consegue estar, né? Mas é difícil. Doído, né? É doído, porque ele ainda é bebezinho, né? Ele não tem nem 2 anos, então... A gente acabou falando ali na nossa conversa externa sobre a presença masculina. Ele tem muita presença masculina, Tem né? muita, ele é grudado no avô de um jeito que o avô chega em casa, ele não desgruda do avô. Não tem que faça desgrudar do avô. O meu irmão também, ele voltou do Peru, agora tá um tempo aqui até ir para outro trabalho dele, trabalhar numa multinacional. E ele vai atrás dele, ele tem que fugir para poder tomar banho, porque senão ele chora, porque ele quer estar perto do tio. Tem o meu cunhado, que também leva ele para passear toda hora, minha irmã também. Então, assim, tem uma rede de apoio gigante. A gente se adapta, né, Dani? A gente se adapta, normal. Faz parte, né? Faz parte. Quem nunca, né? Quem nunca? E a questão da Dani, ela dá muitas dicas a respeito de redes sociais. Esses dias a gente sempre comenta lá nos reels dela que ela sempre faz umas interações para explicar pra gente. Então, se você trabalha com isso também, é uma forma legal de você aprender um pouco mais. Se você, mamãe, se identificou, segue a Dani lá pra você também trocar figurinhas, porque a gente sempre encontra os nossos nichos de identificação, né, Dani? Sim, eu converso muito com as minhas seguidoras e eu converso por áudio. É engraçado, porque elas falam, nossa, mas você responde por áudio, eu respondo por áudio, eu respondo por vídeo, eu tiro dúvida, por mais que não seja minha aluna, eu ajudo. Parabéns, eu acho que é uma troca, né? Acho que tudo que a muito. gente dá, a gente recebe de volta. Eu quero te parabenizar por Muito encarar obrigada. isso aí, por ter um Muito filho obrigada. E eu te lindo. parabenizar por esse programa maravilhoso que traz tanta novidade pra gente, Eu né? que agradeço. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais as pessoas e conhecer a realidade de cada um é Sim. diferente, né, Dani? Cada um é diferente, mas cada um com seus percalços, suas dificuldades, a gente enfrenta. Parabéns e Obrigada. sigam a Dani nas redes sociais para aprenderem mais sobre marketing digital e agradeço muito você estar aqui conosco. Obrigada, Thaís. Imagina! E é isso, gente. Esse foi mais um Ser Mamãe. Continuo esperando vocês aqui para assistir a gente, sempre acompanhar todo mundo que passa por aqui, que a gente segue aí nas redes sociais também.